Bom dia meninas. Vamos entrando para a gente começar a nossa segunda sessão de análise de rotina ao vivo. Sejam bem-vindas. Bom dia, Marcela, Caroline. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos fazer a nossa análise de rotina ao vivo. Estou aqui anotando. Como é que funciona a nossa análise de rotina? Vocês que estão entrando aí, vocês chegaram a participar da sessão anterior que a gente teve a semana passada? Alguém assistiu? Comenta aqui pra mim se você assistiu. Se você assistiu, você percebeu como que funciona mais ou menos a análise de rotina. Tem aqui embaixo, onde tem a área de comentários, tem um bonequinho que tem dois bonequinhos. Se você quiser participar da análise de rotina ao vivo, você clica nesse bonequinho. E aí você solicita para participar da live, tá? Bom dia, Isis. Bom dia, Vitória. Então, quem quiser participar, quem quiser dividir a tela, clica nesse bonequinho, coloca para participar da live e eu vou escolher de forma aleatória, tá? Uma mamãe para a gente poder dividir e falar um pouquinho sobre a rotina dessa mamãe. Então, ela vai contar como é que está sendo a rotina do bebê, quais são as principais dificuldades e eu vou fazer um ajuste fino, de tintim por tintim, o que for preciso para a gente ajustar, tá certo? Então, quem tiver interesse, corre lá, vai aqui no bonequinho, que eu já vou chamar pra gente dividir a live, tá bom? Vou dar mais uns 2 minutinhos só, para dar a oportunidade do pessoal ir entrando e solicitar para participar da live. Então, a análise de rotina é muito bom, mesmo que você não seja escolhida, é interessante que você participe. Vocês estão me ouvindo bem? Só confirma pra mim aí. É interessante que vocês participem porque quando os ajustes finos que eu for fazendo para essa mamãe, pode servir para você. E você pode ter uma visão muito mais prática do processo. Então, é muito mais do que um simples conteúdo. Então, você vai ter realmente uma visão prática do que você pode fazer, do passo a passo que você pode fazer para ajustar a sua rotina. Tá bom? Então, vamos começar aqui. Vamos ver aqui. Eu vou chamar de forma aleatória, tá, gente? Vamos ver aqui se a Lindesley Ferreira. Vamos ver se ela vai atender aqui. Então, quem quiser participar, solicita lá, tá? Se der tempo, eu vou chamar mais de uma mamãe. Depende muito da rotina da mamãe. Se for uma coisa mais complicada, às vezes a gente demora um pouquinho mais. Se for um ajuste mais simples, dá para chamar mais mães durante a live. Tá bom? Então, quem quer participar, aperta aqui no botãozinho onde tem 2 bonequinhos e solicita para participar. Bom, aqui para mim tá conectando ainda. Vamos esperar um pouquinho para ver se vai dar certo. Senão eu chamo outra mamãe. Deixa eu tentar aqui de novo, porque deu uma... Não foi ainda. Vou tentar de novo, tá, Lindes? Vê se você tá recebendo a minha solicitação por aí. Aê, bom dia. Bom dia. Deixa eu só Só baixar aqui um baixar aqui pouquinho. um pouquinho. Vê se você baixa um pouquinho o seu áudio, que tá dando... Eu tô ouvindo minha voz daqui. Você tem algum fone de ouvido ou não? Tenho, vou conectar. Pronto, fica melhor. Meninas que estão entrando agora, a gente vai começar aqui mais uma sessão de análise de rotina. Quem quiser participar, solicita na caixinha aqui embaixo, tá certo? Eu vou desativar aqui um pouquinho os comentários para a gente conseguir enxergar melhor o rostinho aqui da Lindy. Fala para mim seu nome. É Lindsley. Pronto, Lindsley. Vou anotar aqui para não esquecer. E o nome do seu bebê? É Lorena. Lorena Faz 5 meses amanhã. Perfeito, 5 meses. Me conta então, Lindsley, qual é a sua principal dificuldade? Como é que tá a rotina de vocês? Fala para mim. Então, diferente das minhas colegas, né, que participaram da outra análise, eu acho que aqui tá uma bagunça. E vamos lá. Mas não porque eu não tenha tentado colocar, né, a rotina. Mas porque algumas coisas eu não tenho conseguido. Eu já até participei da caixinha lá de perguntas, você me respondeu a respeito das sonecas, que ela tem uma soneca muito curtinha,
de 20 a 30 minutos. E para mim tem sido um dos maiores problemas, porque eu acho que se você não consegue melhorar essa questão das sonecas durante o dia, fica mais difícil, né, as outras coisas. Porque, assim, até na caixinha de pergunta o que eu coloquei é que ela dormia os 30 minutinhos, acordava, eu não conseguia prolongar essas sonecas, e com pouco tempo ela já estava querendo dormir de novo. Aí você pediu para eu Certo. observar melhor, né, para ver se realmente ela estava querendo dormir e tal. Eu percebi que não, né, que às vezes ela só estava querendo um colinho realmente, ou mamar. Certo. Você E conseguiu aí eu identificar um consegui pouco mais os sinais de sono, né? Não, isso. nem tudo é E é sono. E nem tudo isso, não é verdade. sono. Verdade. E aí, esses dias a gente fugiu um pouquinho da rotina, porque eu tô em reforma em casa e eu tive que vir para casa da minha sogra, então muda tudo. Certo. E aí, assim, tem 2 dias que, em umas 2 sonequinhas, ela tem conseguido dormir ao menos 1 hora. Que Ótimo. isso antes era difícil demais, eu não estava conseguindo. Mas também tem 2 dias que ela, assim, já é ruim a noite inteira e aí tá dormindo praticamente em cima de mim. Eu sei que essa coisa a gente não deve. Eu que não quero cama compartilhada, esses dias têm sido muito difíceis para mim porque eu tô muito cansada. E às vezes eu Imagino. pego ela no berço, eu tenho um mini berço, né, encostado à minha cama. Mas aí ela tem a questão do refluxo dela também. Ou seja, ela mama. Eu preciso ficar com ela 40 minutos no colo antes de colocar no lugarzinho dela. Ou seja, eu tô exausta, que eu não tenho tempo para dormir. Ela tá acordando de 1 em 1 hora. Tá muito Nossa. difícil. É. Vamos lá. Vamos lá. Bom, para a gente começar, eu quero que você comece me contando como é que começa o seu dia e você vai me contando passo a passo do que vocês têm feito de rotina aí. Então, que Tá. horas que a Lorena acorda? Geralmente, 5h30, 6 horas ela tá acordando. Pronto, 5h30, 6 horas é a hora que Isso. ela acorda. Você já conseguiu Aí, identificar mais ou menos qual é a janela de sono que ela tem, o tempo que ela consegue ficar acordada sem ficar estressada, sem ficar chorosa e sem dar trabalho para começar para você iniciar a soneca? Ou então, você ainda tem como eu tô dificuldade? falando, antes eu tinha essa dificuldade porque eu achava até estranho, né? Que ela, como ela dormia pouco, logo, logo eu achava que ela estava com sono. Esses dias eu acho que 1 hora, 1 hora e meia É a a janela de janela de sono? sono dela. Isso. Tá, Tá vamos lá. pequenininha, né? É muito curtinha para a idade, mas vamos lá. Então aí ela Hum. acorda então entre 5h30 e 6. Que horas que você consegue fazer a primeira sonequinha? Com 40 minutinhos ela Já já tá com sono. demonstra já Então, essa por primeira volta soneca, sim. de 6h10 a 6h40, mais ou menos. Vou botar aqui Isso, 6h30, mais ou menos. A primeira isso. soneca. Essa primeira soneca dura quanto tempo? 30 minutos. 30 minutos. Onde acontece essa soneca? Ela dorme aonde? No berço, eu faço questão de sempre deixar no berço. Pronto, vamos fazer uma pausa aqui agora. Tá. Bebezinhos que dormem mal durante o dia, vai dormir mal à noite. Tem muito bebê que tem muita dificuldade para aceitar dormir no berço, para aceitar dormir fora do colo. Eu sei que ela já tem 5 meses, então ela já passou da fase da esterogestação, Uhum. mas para a gente conseguir iniciar o processo de consolidação de rotina, eu sempre peço para você focar na soneca. Nem que para isso essa soneca precise ser no colo. Por quê? Porque você vai ensinar ela a dormir de dia, mesmo que seja no colo. Ela vai começar a melhorar o sono noturno. E isso vai ajudar você a tirar ela do colo de dia. Porque ela vai estar mais descansada durante o dia, ela não vai estar em efeito vulcânico, o cérebro vai estar menos acelerado. E vai ajudar você a tirar essa soneca do colo e passar para o berço, ou para o carrinho, para o ninho. Então, primeiro ponto de sugestão aqui da sua rotina, deixa ela dormir no colo. Vamos testar aí 10 dias durante o dia, se você puder fazer isso, se tiver alguém para te ajudar. Você, ao invés de colocar ela para dormir no berço, você vai deixar ela dormir essa primeira sonequinha no colo, para a gente ver quanto tempo ela consegue levar a mais desses 30 minutos. Por quê? Porque vai ser esse Então, ajuste que vai ajudar o sono noturno. Pode falar. eu já fiz isso optei por fazer em algumas sonecas, né, para ver se havia diferença. Em umas sim e outras não. Certo. Em umas ela conseguia passar de um ciclo de sono para o outro, né?
Mas outra Certo. não, é 30 minutinhos e É, pronto. tem que pegar consistência. Todas as mudanças que a gente for fazendo, tudo que eu for te sugerir aqui, você não vai ser um dia que você faz que você vai analisar se ficou bom, se ficou ruim. Um dia de Ok. mudança de rotina não quer dizer muita coisa pra gente. O que vai dizer se o que você está fazendo agora está dando certo ou não é consistência. Então, pelo menos 7 a 10 dias fazendo a mesma coisa para a gente avaliar se está dando certo ou não, tá? Uhum. É, mais uma pergunta antes. Ela só mama no peito ou ela toma fórmula Só, também? Só peito. só mama. Maravilha. Uhum. Bom, então vamos lá. E como é que ela acorda dessa sonequinha de 30 minutos? Acorda meio sonolenta, ainda querendo dormir mais? Acorda feliz, ativa, tranquila? Como que ela Geralmente acorda? ela acorda bem. Geralmente ela Pronto, isso acorda é bem ótimo, dessa isso já é hora. um bom passo. Por que que eu estou perguntando isso? Porque se ela acordasse mal, resmungando, você percebesse que ela ainda estava com sono, era imprescindível você ter que prolongar essa soneca. Por quê? Porque ela Uhum. ainda estava precisando. Mas se ela acorda bem, a gente pode ficar de olho, pode ser só o padrãozinho dela, mas a gente talvez precise colocar uma soneca a mais aí durante o dia, para que ela não entre em efeito vulcânico, para que ela durma melhor à noite, certo? Uhum. Mas vamos lá então. Então, 6h30 mais ou menos a primeira soneca, vai até umas 7 horas. E aí? Como é que continua a rotina? Aí a gente vai pro tapetezinho de atividades. Ela fica brincando um pouco, ela não fica muito tempo no tapete. Aí ela vai para a cadeirinha de descanso, né? Aí fica brincando lá um pouco. O que que você faz E de aí, brincadeira com ela? O que que você faz de atividade de estímulo aí para ela? Ela tá com 5 meses? Vamos ver se isso. tá tudo ok. Conta para mim aí, quais são as brincadeiras que Eu você confesso faz? que eu tenho um pouquinho de dificuldade nessa questão de atividades com ela ainda, mas assim, eu procuro, às vezes eu leio para ela, e deixo ela com os brinquedinhos dela, brinco junto com ela com os brinquedinhos, né? Chocalho, esse tipo de brinquedo. Certo. Então vamos lá. Você vai receber lá na semana, na Jornada do Sono. Você já se inscreveu para a jornada? Já. Uhum. Recebeu o e-mail? Sim. Confirmou lá no seu e-mail? Já estou participando do Perfeito. grupo no Telegram também. Pronto, muito bom, perfeito. Você vai receber lá durante essa semana um material de PDF com as principais atividades de estímulo ao desenvolvimento por faixa etária. Então, vai ter lá o material com algumas atividades simples que você pode fazer com ela, com essa idade que ela está de 5 meses. Por que que Tá. isso é importante? Principalmente agora, né? A partir de 4 ou 5 meses, onde os bebês começam a ter a parte motora mais ativa. É importante que eles gastem energia durante o dia, que eles realmente vão para o chão, coloquem em prática as habilidades que eles estão aprendendo. Por quê? Porque isso vai ser importante para cansar de fato o bebê, para o bebê dormir bem à noite. Então é diferente, por exemplo, do bebezinho de 0 a 3 meses, que não tem a parte motora muito desenvolvida, a gente não precisa exagerar nos estímulos, pode ser coisa simples, porque ele não precisa de tanta coisa para cansar. Já depois do terceiro mês, 4, 5, 6 meses, eles precisam gastar energia. Se não gastar energia, também pode prejudicar o sono noturno. Mas ótimo, vamos lá então. Cai no tapetinho, brinca, e aí? Aí, depois da cadeirinha de descanso, geralmente ela tira uma outra soneca. Eu acho que umas 9 horas da Pronto, manhã, umas 9 9 a horas. 10. Então Isso aqui. agora, né? Como eu te falei, que antes, rapidinho, ela tava. Eu tava colocando ela para dormir de novo. E o que eu acho Pronto. interessante é que eu vi esses sinais, é por isso que eu achei estranho e fui observar como você colocou. Mas eu vi esses sinais, né? Que é ficando vermelhinha, coçando a orelhinha, puxando o cabelinho. Por isso eu colocava para dormir. Eu achava estranho, mas eu colocava para dormir e ela dormia. Mas, não sei, ao mesmo tempo eu acho estranho, porque é muito pouco tempo, né, Isso. para voltar a dormir. E aí eu ia perguntar se a falta de atividades pode causar isso, pode causar, sei lá, uma Tédio. preguicinha, Sim, um tédio, tédio. né? O bebezinho fica entediado, não tem o que fazer, fica entediado. Então, por isso que é importantíssimo ir para o chão mesmo. Colocar no tapetinho, botar para realmente fazer os estímulos adequados, que isso vai ajudar ela tanto a dormir durante o dia, vai cansar e, consequentemente, vai dormir melhor à noite. Certo? Uhum. É, mas vamos então, essa sonequinha 2, então, ela tira por volta das 9. Então, essa segunda janela de sono, ela já é maior, né? Pelo que você me Uhum. falou aqui, ela acorda por volta de 7 e vai dormir às 9. Então, a janela de 2 horas.
já está mais compatível com a idade dela. A gente sabe que não é matemático, que ela poderia ter uma janela mais curta, sem problema nenhum, mas aqui já começa a fazer um pouquinho mais de... Ela começa a se enquadrar um pouquinho mais nas tabelas, digamos assim. Isso, eu tô te falando o que eu tenho visto esses dias. Tá certo. É Aí isso eu não aí, é sei isso se aí. isso vai Até porque, virar. pronto, até porque as coisas vão mudando. Então, Uhum. vamos lá. Eu quero ver como é que tá esses dias mesmo pra gente ver. Pronto, aí essa sonequinha 2 também dura meia horinha ou dura um pouquinho mais? Como que é? Tem 2 dias que ela conseguiu fazer 1 hora de soneca. Ótimo, maravilha. Muito bom. Então, ela dorme de 9 às 10, 10 horas ela tá acordando, e aí? Aí, de novo, a mesma sequência de coisas. Às Mesma vezes eu vou, sequência. eu vou, às vezes eu vou, eu dou uma voltinha aqui no quintal da Pronto, minha já é. Ia sogra e ser uma tal. outra coisa que eu ia perguntar. Faz um passeiozinho? Dá para fazer um passeiozinho onde você Dá, mora? Dá na rua, dá. ao ar livre, um banhozinho de sol? Dá para Dá fazer? pra fazer, dá. Ótimo. Coloca na rotina também. Isso vai te ajudar, porque passeio relaxa muito. Você pode colocar, inclusive, o passeio um pouquinho antes do horário da soneca, para você já aproveitar o passeio como parte do ritual da soneca, para que ela vai relaxando. Quando ela voltar do passeio, ela já vai estar ali na hora de dormir. Isso ajuda a engatar realmente na soneca. Então, Isso antes de todas as sonecas eu posso fazer, manter essa rotinazinha da mesma forma? Ou pode, eu preciso fazer? você não precisa passear antes de todas as sonecas, né? Se for ficar inviável para você, não precisa disso. Não, fica não. Mas é interessante que pelo menos uma ou outra soneca você faça esse ritual, esse passeio aí. Isso vai ajudar bastante ela a relaxar, tá bom? Pronto. Uhum. Vamos lá então. Continuando, então, 10 horas aí ela fez, acordou da soneca, foi pro tapetinho. E aí, que horas dorme de novo? Isso. Aí umas 12, acho que 12h30, 1 hora, ela tá pedindo pra tomar o banhozinho dela, que geralmente eu dou Pronto. nesse horário. Então, aqui a gente já tem uma janela maior ainda. 2h30, 3 horas. Você percebeu isso? Uhum. Ela acorda às 10, vai dormir 1 da tarde, 12h30, 1 hora. Então, a janela de 2h30 a 3 horas. É importante que você anote tudo isso que a gente está conversando. Depois você pode assistir a live de novo, vai ficar salvo aqui. É importante que você anote e você observe. Por quê? Porque isso vai mudar. A Uhum. janela vai mudando. Então, se você sabe que hoje ela consegue dormir 40 minutos a primeira, 2 horas a segunda, 2h30, 3 horas a terceira, isso vai te ajudar com o passar do tempo. À medida que ela for aumentando as janelas, você vai ter esse parâmetro para você saber que não tem como ela passar de um salto para o outro e diminuir, por exemplo, a janela de sono. Não diminui, a janela aumenta. Tá? Um dia ou outro a janela pode ficar menor, principalmente se ela estiver mais cansada, se não tiver tirado boas sonecas, aí a janela pode diminuir. Mas a rotina certinha, a tendência é essa janela ir aumentando. Então, quando você tem anotado, você sabe exatamente a janela de sono, isso te ajuda com o decorrer do tempo, à medida que ela for mudando, tá? E aí ela dorme quanto tempo? No caso dessas janelas, ela pode ser assim, diferente de entre uma soneca Sim, pode, não tem problema durante o nenhum. dia todo? Ah, Geralmente ela pode é mudar. assim. Geralmente ela é assim mesmo. Então, por isso que eu falo, não enquadre o bebê nas tabelas, porque nenhuma tabela fala isso. Nenhuma tabela fala para você que seu bebê pode dormir 40 minutos na primeira janela, 2 horas na segunda e 2h30 a 3 horas na terceira. E isso é o que a gente mais vê. O que mais existe é bebezinho assim. E as tabelas não falam isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Mas tá perfeito. E geralmente acontece assim mesmo. A primeira janela da manhã, ela é a mais Mais curtinha, curto. depois ela tende a ir aumentando. Por isso que quando a gente faz processos de transição de soneca, a última sonequinha da tarde geralmente é a primeira que vai embora. Porque o bebê consegue ficar mais tempo acordado de tarde. Entendeu? Uhum. Então vamos lá. E aí ela dorme quanto Aí, tempo agora? se conseguir 1 hora, eu estou feliz. Então geralmente é Isso. curtinha mesmo, 40 Isso. minutos a 1 hora. É, Então vamos dizer que ela acordou aí mais ou menos 2h40, 2h50 aí, isso. mais ou menos. É, Pronto. E aí, a mesma sequência de atividades. Brinca, isso. passeia. Deixa eu só perguntar uma coisa antes aqui. Como que tá aleitamento materno? Eu sei que deve ser livre demanda, mas ela sempre Isso. dorme as sonequinhas mamando ou não? Como é que funciona isso aí? Eu tenho tentado
colocar esse mamar antes de a gente entrar para as sonecas, né? Para tirar um pouquinho dessa associação, se houver. Eu não consegui assistir a live, não deu para eu assistir. Tá, mas Para em ter breve essa vai ser certeza. disponível para vocês. Em breve vai estar Que disponível bom, aqui. que Tá, bom. mas aí ela Aí ela dorme já mamando? consegue dormir. Não, ela já consegue dormir sem mamar já. Isso durante o dia, né? Pronto, Eu já durante o dia. até já diminuí a questão dos embalos, já eu já sento na cama com ela no ombrozinho, já Ótimo. tenho diminuído isso. Perfeito. Aí, só que à noite aí é mais difícil Pronto, a vamos coisa chegar do lá. Vamos tá. chegar lá. E aí, 12h40 ela acordou. Que horas tira a próxima sonequinha? Acho que por volta de 4 horas. Pronto, 2, 3, 4, mais ou menos 2h10, tudo bem. É, Então, mais ou menos 4 da tarde, ela tira e dorme mais uns 40 minutinhos aí a 1 hora. É isso? isso. Uhum. Pronto. Tira ainda outra soneca ou não? É isso. Tem dias que ela ainda faz uma soneca de 5h30, né? E Pronto. aí levanta 6 horas. Mas, por exemplo, ontem ela não fez essa soneca. Aí eu voltei o ritual, né? Adiantei o ritualzinho de sono dela, que geralmente é de 6 a 6h30. Só que eu Certo. tenho percebido que alguns dias ela tá tirando essa soneca. Ela tá. Eu tô fazendo o ritual dela e ela tá fazendo como se fosse outra soneca. Não tá valendo como o sono dela prolongado. Que horas mais ou É como menos se fosse isso? mais uma soneca. Ontem foi de 6h30. 6 horas eu comecei o ritual, acho que 6h30, 6h40 ela estava dormindo. E que horas tinha sido a última sonequinha dela? Tinha sido até acho que 5 horas da tarde. Então, ela Eu já tinha dormi às dormido até 4. 5. É. Ela acordou 5, é isso? Uhum. Acordou mais ou menos 5 horas. Isso. E aí, quando foi 6 horas, você colocou ela para dormir. É Eu isso? comecei a isso. Aí eu começo a preparar o quarto e tal, aquele tipo de Que coisa. horas você Porque conseguiu? geralmente. Hum, Porque geralmente deu 6 horas, é o reloginho dela. Ela já começa naquele dela certo. tal. E aí eu entendo que Que ela tá é com porque é sono. hora do banhozinho tal, enfim. Tá. Mas Mas aí, ela tem tirado. Então, aí é isso. Ela tem feito. Eu tenho feito todo o ritual tal, mas já tem alguns dias que tem sido como uma soneca. 30 minutinhos ela já acorda de novo. pronto. Aí eu tava pensando. Que horas você consegue deixar ela no berço aí desse ritual? Se for de 6 horas, eu vou conseguir colocar ela no. Deixa eu ver. Depende muito. Que horas ela Acho que eu dorme, demoro, assim? acho que eu demoro uns 30 minutinhos, 40 minutos, né, no Pronto, ritual. então vamos lá. Ela acordou da última soneca às 5. Quando é umas 6h30, mais ou menos, você já tá conseguindo deixar ela no berço, é isso? Não, Que horas, eu mais ou demoro mais menos? um pouquinho, porque Pronto. depois que ela dorme no colo, eu preciso esperar os 40 minutos, né? Por conta Eu do não sei se é conta refluxo. assim, isso. Tá. E aí, que horas você Aí eu acho consegue que umas deixar no sete, berço? acho que umas 7h30, eu acho que sim. E que horas que ela dorme no seu colo? Se Mais eu ou começar menos, às mais ou menos. 6, eu acho que umas 6h40, eu Tá. acho. Eu vou te falar por que que eu tô te perguntando isso. Por quê? Hum. Porque se ela acorda da soneca às 5 da tarde, mesmo ela fazendo esses resmunguinhos às 18, 4h30, 5, tá? Que às vezes ela faz pronto. 30 minutinhos só. Pronto, 4h30 já é menos mal. Se ela acordar quatro e Uhum. meia, você fazer o ritual às 6, para 6h30, 7 horas ela tá dormindo, ok. A gente pega mais ou menos a janela de sono dela de 2 horas, 2 horas e meia. Agora, se ela acordar às 5, você vai precisar colocar ela para dormir por volta das 7, 7h30, Certo. porque a gente Tá. precisa sempre respeitar a janela de sono. Então não adianta Uhum. acordar às 5 e a gente querer colocar para dormir às 6. Porque pode ser que ela vai, por mais sinais de sono que ela demonstra, às vezes ela não está cansada o suficiente para dormir. O Então ela suficiente. tem Tá. aquela, vamos dizer assim, a rotininha de estar cansada, você vê o olho coçar, só que ela acabou de acordar. E aí ela pode fazer isso, fazer um ciclo de sono curtinho e acordar. Então é melhor você começar o ritual um pouquinho depois, colocar ela para relaxar um pouquinho mais e colocar para dormir dentro dessa janela de sono dela de 2 horas, né? Mais ou Duas menos, horas, que é o que a tá. gente está vendo aqui, certo? Ah, tá bom. Ah, tô amando as dicas. Pronto, vamos lá então. Então, deixa eu anotar. Então, o ritual, mais ou menos, você está fazendo por volta das 18 e ela está dormindo por volta das 19, mais ou menos, é isso? Isso. Aham. Pronto, vamos lá. Onde que ela dorme?
Ela dorme no berço, um mini berço que eu tenho do lado da minha cama. Do lado da sua cama. Perfeito. Uhum. E aí, você deixa ela você consegue deixar ela no berço, às 19 mais ou menos. Que horas que ela acorda a primeira vez? Então, aí eu não sei se entra a questão do salto, porque ela conseguia dormir de 6h30, ela conseguia dormir até umas 10h30, direto, 4 horas, tá. 4 horas. Mas ultimamente, às vezes 8h30, aí 9h30, e assim vai a noite inteira. 2 horas, digamos assim, então, né? De, É, de, de 2 em 2 horas, mais ou menos, que ela tá acordando. Às vezes até de hora em hora, você comentou no de começo, hora. né? Tá bom, vamos lá. Como que tá rotina dela de puericultura, de pediatria? Tá indo pro pediatra, tá Aham, acompanhando? Como que tá o ganho de estamos sim. peso? Tá normal. Tá, a última consulta ela tava com 6.780. Certo. Como que tá essa questão do refluxo dela? Ela golfa muito ou ela tem doença do Muito. refluxo? Como é que é? Ela usa alguma medicação? Como que é? Ela estava usando a medicação, porém eu percebi que ela estava meio agitada. É um E efeito aí colateral. eu decidi suspender. Por minha conta, eu decidi suspender os remédios. O que que ela estava usando? E ela estava usando o Peridal e Hum, o. Ai, esqueci o nome do outro, que é o Omeprazol. Eu Losec? esqueci o nome. Losec. Tá. Então Não, é Losec. ela estava usando então já vamos dizer assim, Forte. bomba, é. Isso aí. É. E, Aham. tá bom, mas não vamos entrar nesse mérito, até porque isso tem que ser uma avaliação mais pediátrica mesmo e tudo. É. Mas se ela tem Aí doença, eu pode decidi falar. suspender para avaliar se só o métodozinho de deixar ela os 40 minutos no colo ia funcionar. E funcionou, Tá. sabe? Só que aí é ruim porque essa coisa dela acordar de 1 em 1 hora, eu ter que ficar com ela 40 minutos Você no não colo, dorme. Você não é. dorme. Uhum. Tá, mas vamos lá. É, Então, tá, ela tem. E essa é doença do refluxo mesmo? Assim, eu sei que tá usando medicação, mas é só gofada ou ela sofre também quando vem aquela No gofada? iniciozinho, ela sofria muito, muito, muito mesmo de não dormir. Assim, ela não teve problema com a questão de ganho de peso. É por isso Uhum. que não é diagnosticado como refluxo de fato, né? Mas ela não dormia por conta do refluxo, ficava o tempo todinho voltando. Ontem mesmo à tarde ela fez uma sonecazinha. Ontem, acho que foi. Uma sonecazinha comigo e ela dormindo, ela engasgou. Eu levantei correndo e tal. Então, assim, ainda tem um probleminha Que aí incomoda um pouquinho, né? que Isso eu tô te incomoda. perguntando porque isso é uma coisa que pode atrapalhar bastante o sono, até porque, pelo que você tá me falando, toda vez que ela acorda, ela mama. Então, de hora em hora, Toda ela tá vez. acordando, mamando, se sentindo desconfortável, acordando, mamando. Então, isso pode atrapalhar realmente o sono É. noturno dela, tá? Uhum. É, Como que é o ambiente de sono que ela dorme? A cabeceira já tá elevada? Como que tá isso aí? Já. Já tem Perfeito, o travesseirozinho anti-refluxo por baixo do colchão. perfeito. Muito É, bom, porque isso aí já ajuda também. isso. Beleza. Bom, se uma das causas dos despertares dela for a doença do refluxo, você vai ter que organizar isso aí. Então vai ter que tratar isso com a pediatra. Nem que não Uhum. seja com as duas É, medicações, mas com a você acha que é melhor penazol. buscar uma especialista nesse sentido ou o pediatra pode Se resolver? for uma coisa que você percebe que está incomodando muito, né? Você pode conversar com a pediatra. O pediatra geral, ele tem capacidade para tratar a doença do refluxo. Mas se não estiver melhorando, eu sempre recomendo buscar uma segunda opinião. Mas Porque mesmo eu observando que deixando elevado os 40 minutos, eu percebo que ela não tem problema com isso. Será o que. problema está sendo que ela está mamando de hora em hora. O que está fazendo ela É. acordar? Então, se a gente está ajustando a rotina, primeiro a gente vai ajustar a rotina, né? Uhum. Então, você está vendo, a gente já está vendo aí a sonequinha, você está começando a conseguir algumas sonecas mais longas, mas se mesmo assim ela continuar despertando, isso pode ser um problema. Pode ser que esse incômodo que ela sente acorde ela na madrugada. Entendeu? Tá. O ciclo de sono, quando ela Uhum. faz, quando fica mais leve, que ela tem aquela queimação, aquele mal-estar, ela acorda. E aí ela mama de novo e aí vira bola de neve, entendeu? Eu tento. Às vezes eu até consigo, mas com muito esforço para ela não mamar.
Tá, mas vamos continuar então aqui. Então vamos lá, Uhum. dormiu 18 a 19 horas, acorda de hora em hora, às vezes de 2 em 2 Uhum. horas. Sempre que acorda, chora, abre o olho ou só resmunga? Como que é? Se às vezes eu pego ela só resmungando, né? Como se fosse só um despertarzinho mesmo só para mamar. E Se eu você já colocar direto, ela vai testou? dormir logo logo. E você Mas já se eu de... testou não pegar ela, deixar ela lá para ver se ela dorme já, sozinha? Ela ela vai acorda, chorar. chora. Então, Uhum. porque eu sempre digo que tem que testar, tá? Essa parte. Por quê? Porque às vezes o bebê tá resmungando, mas ele tem a capacidade de voltar a dormir sozinho. De voltar a E a gente dormir. acaba É. atrapalhando o ciclo de sono do bebê. Uhum. A gente acaba atrapalhando a, como é que eu posso dizer, a autonomia do bebê em voltar a dormir sozinho, a capacidade que ele tem de voltar a dormir sozinho. Eu acho que eu fiz isso nas sonecas. Hoje eu percebo que eu acho que ela poderia voltar a dormir sozinha. E quando eu vi ela assim, despertando, tal, se mexendo muito, eu ia lá e pegava, achando que Pois ela já é. tinha acordado de A fato. questão dela dormir no bercinho e não dormir na sua cama já é um ponto muito positivo. Por quê? Pelo menos ela está no ambiente dela, ela não está grudada em você na cama compartilhada. Então ela está lá. Mas, mesmo estando no bercinho, às vezes, como é do seu lado, o resmungo que ela dá, você escuta e você às vezes vai É, intervir nisso. E às vezes não precisa. Então vale a pena retestar sempre. Por mais que você já tenha testado, testa de novo. Esperar um pouquinho, ou então só dar um tapinha no bumbum ali, em vez de pegar e amamentar logo. Tá certo? Para realmente a gente ver até que ponto ela vai. Porque assim, pelo que você tá me dizendo, ela tá com um ganho de peso muito bom. Ela gofa bastante, ou seja, sinal de que ela mama muito bem. Então, ela acordar de hora em hora não é fome. Ela não tá acordando porque ela tá com fome. eu sei que Entendeu? não. E ela está com 5 meses. Então, assim, não dá pra gente também dizer que ela está acordando de hora em hora por causa da associação da mama, tá? Ela pode até acordar de hora em hora porque o ciclo tá leve, ela tá no saldo, ela tem refluxo, por outras causas, faz o ciclo de sono dela ficar curtinho e ela tem a necessidade de voltar a mamar para dormir. Mas não é isso que faz ela acordar. Você entende? Que não é isso que Uhum, faz ela acordar, mas ela uhum. precisa disso para voltar a dormir. Pra voltar a Entendeu? dormir. Uhum. Isso. Então, assim, ajusta realmente essa partezinha, vê a doença do refluxo com a pediatra, acompanha isso direitinho, faz as medidas anti-refluxo, foca nas sonecas como a gente combinou e observa realmente se você consegue fazer ela dormir sem mamar. Ou só dando um tapinha, deixa ela no ambiente dela para ver se ela consegue voltar a dormir sozinha, sem a sua intervenção. Eu acho que isso Tá, você tem que testar. Uma vez por semana, pelo menos, testa. Porque às vezes ela vai tá. começar a ter a maturidade e você só vai descobrir se você testar. Tá Uhum, bom? tá Bom, ok. então vamos lá. Então ela está despertando de hora em hora. Os despertares noturnos dela são muito frequentes. Além dela despertar, ela precisa mamar todas as vezes. Além dela mamar todas as vezes, você ainda fica 40 minutos em pé com ela. Ou seja, você está conseguindo dormir quantas horas seguidas? Eu nem consigo te dizer. É, É por isso que teve esses 2 últimos dias, eu precisei colocar ela em cima assim de mim, encostada aqui do jeitinho que eu tô aqui num travesseiro, para poder eu cochilar um pouco. Porque às vezes quando ela vai passar de um ciclo de sono pro outro, né, eu ali balanço um pouquinho, tá, ela consegue dormir melhor, mas tem sido isso assim durante a noite. durante a noite. Tá. Isso fala mais a favor de uma coisa também. Pode ser que o refluxo esteja incomodando ela de dormir. Porque essa posição de ficar inclinadinha no seu colo é uma posição que geralmente os bebês que têm refluxo gostam Melhora, né? bastante, melhora, Uhum. entendeu? Então, assim, se ela tiver com a doença do refluxo mal controlada, você não vai conseguir ajustar para fazer ela dormir bem à noite. Você vai precisar controlar a doença do refluxo. E por que eu tô falando controlar a doença do refluxo? Porque não vamos entrar nesse mérito aqui, mas bebezinhos que têm doença do refluxo, que precisa de medicação, etc., muitas vezes a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial de APLV. E a mãe tem que fazer a dieta de restrição de leite. É. Não sei se o pediatra Uhum. chegou a comentar isso com você. Chegou. Pois é. Você já fez Doutora essa Lari, dieta? mas não, nunca fiz não. É, mas no caso do refluxo. Ah, eu esqueci agora o que eu ia falar. Me Veja fugiu aí. agora o que eu ia falar. Tá, então você vai lembrando, então eu vou falando Tá. então. Então, quando a gente pensa nas causas de despertares noturnos, a primeira coisa que a gente pensa é fome no bebezinho pequeno. A gente está descartando essa. Você vê que não, provavelmente Uhum. não é fome.
Depois a gente vai pensar em outras causas. Então, de hora em hora, para ela que tem doença do refluxo, essa pode ser uma Eu possibilidade. lembrei. Pode A falar. questão do ganho de peso dela não quer dizer que, como está o ganho de peso normal, não significa dizer que o refluxo não é patológico? Não, Não não necessariamente. significa, não necessariamente. Então, o Ah, tá. refluxo patológico clássico, a gente vê lá, bebezinho mais magrinho, não consegue mamar, etc, etc. Mas a gente tem variedades, variações realmente da doença do refluxo. E aí a gente tem que olhar para a parte do incômodo, realmente, o quanto que ela sofre para golfar, tá? O atrapalhar o sono noturno, a gente conta. E a gente tem que fazer teste terapêutico para dizer se realmente é isso ou não. Ou seja, se você faz a dieta de restrição de leite, faz lá direitinho e ela melhora todos esses sintomas, ela melhora o sono noturno, ela melhora o sofrimento, a gente fecha o diagnóstico de doença do refluxo. Então a gente tem que testar mesmo, tem que fazer o teste terapêutico que a gente fala, entendeu? Tá. No caso, a minha alimentação pode influenciar na questão do refluxo dela? Sim, se for um refluxo patológico, a gente sempre tem que fazer dieta de exclusão de leite pensando em APLV. O refluxo patológico pode ser a única manifestação do APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. E aí você Uhum. precisa fazer dieta de exclusão. Então vale a pena você conversar com o pediatra sobre isso, porque pode ser uma Tá das coisas ok. que está te prejudicando aí, tá? Uhum. Mas vamos Tá. lá. Então, a gente já viu que não é fome, pode ser, o refluxo pode estar atrapalhando. A associação da mama, ela está com 5 meses. Ela não é um bebezinho pequenininho, mas ela está chegando próximo aos 6 meses. Quando a gente realmente, eu sempre acho que vale a pena, após os 6 meses, se você tem esse tanto de despertar, o bebê precisa mamar todas as vezes para voltar a dormir, vale a pena a gente fazer o processo de desassociação da mama, de forma gradativa, sem estresse, com apego mesmo. Mas, para você fazer o processo de desassociação da mama, só vai valer a pena se você tiver com todos os outros fatores controlados. Então, a rotina tem que Controlados. estar boa, o controle da doença, né, do refluxo tem que estar bom, porque senão não vai adiantar. Você vai ficar entrando numa briga de sono com ela e ela não vai dormir, ela vai continuar despertando de hora em hora. Por quê? Porque não é essa a causa, entende? Uhum. Tá. Entendi. Bom, então eu acredito que. E outra coisa também que pode estar acontecendo são saltos, né? Que sempre acontecem, sempre influenciam no sono. Quando a gente tem vários fatores interferindo, Lindes, então, digamos assim, se você tem só a doença do refluxo interferindo, é uma coisa. Se você tem a doença do refluxo, mais associação da mama, mais saltos de desenvolvimento, mais rotina que não está organizada, aí você vai ter um bebê que acorda de hora em hora. Porque o bebê tem tudo para acordar de hora em hora. Ele tem tudo para não conseguir dormir bem. Entendeu? É, Então verdade. você Uhum. precisa fazer o processo aos pouquinhos. Então, ponto número 1, nesse momento, anota ponto número 1, ajustar a rotina. Olhar mais para ela. Anota, faz anotação mesmo. 7 dias você anotando os sinais de sono que ela deu. Isso eu estou falando isso porque as meninas, assim que entram no curso, esse é o primeiro desafio. A gente faz o desafio de Tá. 7 dias de anotação completa de tudo que está acontecendo com o bebê. Com 7 dias de avaliação, você vai ter um olhar para o seu bebê, você vai ver mais ou menos o tempo de janela de sono. Isso vai te ajudar a fazer a rotina ficar mais estabelecida, entendeu? Uhum. Então, essa primeira dica que eu te dou é realmente começar a fazer realmente a anotação da rotina dela. Dica número 2, tenta prolongar as sonecas, como a gente combinou. Eu acho que isso pode ajudar você também no estabelecimento da rotina. Dica número 3, passeio. Vale a pena colocar, implementar no ritual, vai relaxar ela. Você vai conseguir fazer ela dormir mais fácil durante o dia. Dica número 4, sempre ficar de olho na janela de sono e não deixar passar essa janela Passa. de sono. Então, se é 2 horas e Passar ou meia, colocar antes, né? Pra dormir. isso, você vai ali na mosca. 2 horas e 10, 2 horas e 20, vai testando até você ver. Claro que não é rígido, então vai ter um dia que a janela pode ficar um pouquinho mais curta, ela vai dar Menor. sinais de que ela está mais cansada, tá? Mas sempre ter isso como parâmetro, ter a sua janela de sono aí como parâmetro. Eu acho que por hora é isso. Então, se você começa a ajustar isso aí, é o primeiro ponto, tá? Claro que existem mil outras coisas que a gente pode ver, né? À medida que vai acontecendo, vai surgindo dúvida, a gente vai identificando outras possibilidades e a gente vai ajustando. Mas nesse momento, com essa conversa que a gente teve aqui agora, de, sei lá, 30, 40 minutos, né? Eu acho que você pode começar com esses pontos chaves aí que eu te falei agora. Tá certo? Tá ok, doutora. Eu preciso Eu vou. ajustar tudo, né? Isso, vai devagarzinho. Não adianta fazer Tá. mudanças bruscas, Lindes, porque você vai desistir no meio do caminho, porque é muita coisa.
Você vai ficar cansada, estressada. E para ela também, a Lorena vai ficar muito mais estressada, porque tudo que você muda na rotina dela gera angústia, gera insegurança. Então, vai fazendo os processos aos poucos, sempre com apego. Tá bom? Tá ok. Uhum. Então, tá Eu vou bom. aguardar ansiosa pelo PDF lá Aguarde, vai no ser muito grupo. bom, vai te ajudar muito. Vai ter Tô PDF de saltos precisando. de desenvolvimento também, para vocês saberem exatamente os saltos. Vai ter PDF sobre conhecendo o bebê, o que é que você precisa para conhecer de fato o bebezinho, anotar as anotações dos 7 dias, o que é que você precisa ver. Então vai ter muito material legal lá na semana da jornada do sono perfeito. Tá bom? Pronto, Quem tá não se ok. inscreveu ainda, corre para se inscrever. Tá certo? Isso, vale a pena. Muito Um obrigada, beijo, foi um doutora, prazer, viu? viu? Igualmente. Obrigada. Boa sorte aí. Qualquer coisa, estou por aqui. Tá, obrigada. Beijo. Beijo. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado da análise de rotina. Você viu que foi uma análise bem mais demorada, né? Mais criteriosa realmente, porque tinha muita coisa que a gente precisava ajustar. Mas acho que dá para vocês terem uma noção geral, né? Talvez seu bebê não tenha todas essas dificuldades, mas talvez seu bebê tenha uma ou outra dificuldade e você pode pegar aí esse gancho para você conseguir adaptar a rotina, tá bom? Amanhã, às 8 da manhã, nós vamos ter uma análise idêntica a essa, tá? Exatamente igual que você pode solicitar para participar. Então, amanhã vai ser às 8, um pouquinho mais tarde, vocês vão poder dormir um pouquinho mais aí para quem conseguir, para quem tem um bebê que deixa dormir, tá? Então, às 8 da manhã, a gente vai estar aqui no Instagram fazendo essa análise de rotina novamente. Combinado, meninas? Quem não se inscreveu, corre para se inscrever. Quem não está no grupo do Telegram, entra lá para você não esquecer nenhuma live, para você receber materiais que vão ajudar você a chegar nessa semana da Jornada do Sono Perfeito mais aquecida, tá bom? Um grande beijo. Um bom dia para vocês.